completamente... complicadas. Uns furos acima do Benfica atual. Agora, esta noite do Ajax pode acontecer, sei lá, mas é preciso... Acho que isto não se repete muitas vezes, este tipo de eliminatórias, e pode acontecer novamente, e pode ser que até tivesse havido um clique também ontem naquele jogo. Há uma frase, por acaso, do Veríssimo que há bocado disseram aqui, que eu não tinha ouvido, que eu concordo perfeitamente, que eu, a seguir ao jogo, também disse isso a várias pessoas, assim, bem, agora vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Se é para voltar àquilo que tem sido habitual ou se houve aqui um clique neste jogo que faça aquilo que, por exemplo, fez a um jogador que, na minha opinião, foi o mais improvável no jogo de ontem pela importância que teve e que eu tantas vezes tenho criticado aqui, aliás, quase desde que ele chegou, que foi o Meité, e que na minha opinião... É um jogador polémico. Não, e que na minha opinião... Não, mas nós temos... Já deu confusão em casa do rapaz. Já ouvi confusão em casa do rapaz. Não tenho problemas nenhum com isso. Cuidado, que é um jogador Dei polémico. sempre a minha opinião desfavorável. Curiosamente entrou ao intervalo porque estava com limitações físicas de estar apto. Em relação àquilo que temos visto e aquilo... que a opção aconteceu também por causa do... Mariana, aquilo que nós temos que comentar é os jogos que fazemos ao minuto, é quando eu vejo o Meité jogar e até agora não me tinha convencido em quase nada. E ontem realmente fiquei surpreendido. Mas tu estiveste no estádio a ver e estás a elogiar o Meité, tendo estado no estádio a vê-lo jogar. Sim. Com uma perspectiva completamente diferente, muitas vezes, daquilo que temos a ver para a televisão. Possivelmente. Portanto, a tua opinião, com o teu olho clínico, de treinador e de antigo jogador, é completamente diferente dos debates diários de quem vê os jogos para a televisão. Já agora houve vários jogadores. A equipa teve, em muitas particularidades, o jogo teve bem. Otamendi teve houve vários jogadores. Otamendi, espetacular. Darwin, espetacular. Vertonghen, muito bem. Entre outros, houve jogadores que continuam a não render aquilo que se espera deles. Cebolinha é um jogador completamente a leste daquilo que se está a passar. Rafa é um jogador completamente a leste daquilo que se está a passar. Não deixando também aqui fugir o momento de João Félix e aquilo que disse sobre a eliminatória, uma possível eliminatória com o Benfica, olhando para o que está a fazer agora João Félix no Atlético de Madrid, está provavelmente a atravessar a melhor fase de sempre. Este, do ponto de vista do Benfica, seria o pior momento possível para reencontrar João Félix ou não, Fernando? O melhor momento para se calhar o Benfica quer. Se calhar em termos coletivos, se calhar é uma das equipas que está entre aquelas que o Benfica quer encontrar. Eu acho que mas, apesar do de João Félix estar a fazer uma excelente época, é sempre um jogador da casa, é sempre um jogador perigoso, como está a mostrar, e o rapaz começou agora, parece que acordou agora também. Gostavas de defrontar antigas equipas, já agora? Eu gostava. Algumas então adorava. Tem um sabor especial. Algumas adorava. Tem um sabor adorava especial. mesmo. Não, mas às vezes, quando passas muitos anos num clube, quando sais do clube e vais reencontrar esse clube que tiveste lá há muitos anos, não é... Hoje em dia as coisas são mais fáceis. Não era fácil, não era? Também muito, julgo eu. E da mentalidade das pessoas. Não, e da maneira com que sais do clube. Como sais e a ligação que tens ao clube, isso é muito importante. Agora, acho que o João Félix quer o Benfica. Repare, se calhar quer o Benfica por isso também, por reencontrar antigos colegas, por vir jogar ao Estádio da Luz e por mesmo motivo, se calhar, com o Real Madrid, quando saiu. E depois já não queriam que mudasse o sorteio, queriam que fosse o Benfica. Porque é aquilo... Era uma combinação das duas coisas. Mariana, o Ajax também, se calhar, das equipas todas estavam ali, que a única que queria era o Benfica. Não tenho a mínima dúvida. E as coisas saíram ao contrário. Mas volto a dizer, o mais importante, seja João Félix, seja quem vier, eu só queria evitar, se fosse benfiquista, equipas inglesas. Acho que são perigosíssimas. E já agora o Bayern também. E o Fernando estavam a dizer, Vítor, que obviamente que a forma como sai de um clube também tem peso num eventual reencontro. Neste caso de João Félix, é um jogador ainda muito querido entre os adeptos do Benfica. O reencontro seria sempre pela positiva em termos de ambiente. O que todos esperamos é que quando o Benfica marcar aqui e eu espero que a primeira mão seja na Luz, se for o Atlético, se for o Real Madrid tem que ser ao contrário, que o João Félix não se engane e não festeje o gol do Benfica. Temos que começar a pensar mesmo por quem é que o João Félix vai torcer a sério, porque acho que o coração do Félix está a bater de tal maneira pelo Benfica e isto é uma grande lição para quem acha que o João Félix foi atrás do dinheiro, esqueceu do Benfica. Eu cheguei a ver alguns comentários envergonhados desses. Mas o João Félix não teve alternativa, naquela altura só podia ter saído do Benfica, mas esta é a demonstração como o coração manda.
E, portanto, o João Félix acaba de ter uma eliminatória de Champions complicadíssima, onde ele é figura, onde ele dá tudo em campo e consegue ajudar o Atlético, e a primeira coisa que ele pergunta no balneário é se o Benfica passou. E estas são as atitudes, e nós conhecemos muitas histórias dessas, jogadores trocam de clube, até de outras modalidades, e estão num clube rival, mas acaba o jogo dessa modalidade e perguntam como é que o outro clube, o clube de futebol ficou, se ganhou, se perdeu. Isto sim é que demonstra como o coração de João Félix bate para o Benfica. Por isso é que eu digo, espero que João Félix não se engane, que o Simeone fica chateado, Mariano. Se calha o Benfica de marcar e o João Félix faz um festejo pequenino, seja o que for, vai ser um problema na Luz. E se for o Atlético de Madrid, quero que seja primeiro aqui, acho que faz sentido que seja primeiro aqui em Lisboa. Real Madrid tem que ser ao contrário, porque o Real Madrid é muito perigoso a fazer remontadas. E agora só uma coisinha rápida. É complicado. Só uma coisa que o Tininho disse aqui. Que espera que o Benfica dê o clique. Eu espero que não. Espero que no campeonato mantenha. Um eventual impacto no campeonato. Vamos falar sobre o nome do momento no Benfica, Darwin Núñez. O Benfica subiu o preço de Darwin para os 80 milhões de euros. A notícia está a ser avançada pelo jornal catalão Sport, que garante que o Barcelona está rendido ao avançado do Uruguai. Isto é um tema em destaque nesta ligadora a seguir ao intervalo. Até já. O Benfica subiu o preço de Darwin Núñez para os 80 milhões de euros. A notícia está a ser avançada pelo jornal catalão Sport, que garante que o Barcelona está rendido ao avançado uruguaio. O diretor desportivo do Barça, filho do lendário Johan Cruyff, assistiu em Amsterdão à vitória do Benfica sobre o Ajax. Darwin Núñez marcou o golo da vitória, que garantiu ao Benfica a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. O avançado de 22 anos já é seguido há muito tempo pelo Barcelona e está agora na lista de potenciais reforços para o próximo mercado de transferências. O que está a fazer nesta época, Otávio? Darwin já justifica ter um preço mais alto? Mariana, o mercado é que dita os preços e naturalmente que, eu disse aqui no especial, estava aqui o Fernando Mendes, que o Benfica nesta eliminatória podia conseguir dois objetivos: a valorização do Darwin e a passagem à fase seguinte. Felizmente a bola de cristal iluminou-me e saiu certo para bem do futebol português e para bem naturalmente também da entrada financeira de verbas que são importantes. É um jogador diferenciado, é um jogador que jogo após jogo vai valorizando e vai demonstrando que é um jovem com muita qualidade, tem um campo de progressão muito grande. É normal e natural que efetivamente estes jogadores comecem a ter mais mercado, até porque naquilo que nós vemos tem um empresário bastante dinâmico que deve dar a bater muitas portas e algumas vão se abrir. Agora, esta Liga dos Campeões é a principal montra, aliado à seleção do Uruguai, são as principais montras do futebol. São aqueles, e o Benfica, e ele está na montra principal, está na seleção do Uruguai, vai naturalmente começar a jogar, se calhar, com maior assiduidade na seleção do Uruguai, vai valorizar. Portanto, é normal e natural, e as dúvidas que se punha, não pela qualidade dele, mas pelo preço que foi gasto na altura, e seria bom, é que a história disto, seria bom que os críticos que contestavam e alertavam e criticavam pelo preço que ele custou, hoje viessem pedir desculpa. Assim como os pseudo velha glórias, quando foi o Otamendi capitão da equipa, viessem agora pedir desculpa, porque o Otamendi é a grande referência. Eu compreendo a frustração das pseudo velha glórias. Ver um jogador que jogou no Porto e que veio para o Benfica, foi escolhido capitão. Mas já vamos falar. É o grande capitão do Benfica e é a referência do Benfica. Sobre Darwin Núñez, Vitor, falámos sobre ele aqui no mercado à tarde e falaste num valor realista de 60 milhões de euros. Passaram-se algumas horas, já estamos nos 80 milhões de euros. Parece que é um valor tangível ou não? Em primeiro lugar, pensei que o Mister estava a dizer que o Otamendi era uma velha glória do Benfica, ou uma pseudo-velha glória. Já percebi que não era isso que estava a dizer, não era Mister? Não, foi um dos capitães de equipa do Benfica. Mas pensei que era o Otamendi que era a velha glória. E hoje é a grande referência. Eu sinto a frustração deles, por ver um jogador que já jogou no Porto, a massa do Benfica elogiam. Mas então, afinal, foi o Mr. Jorge Jesus que escolheu Darwin Núñez, para você defender tanto esse recrutamento, de certeza que não foi o que escreveram, os comentários que fizeram, é que era uma teimosia do Jorge. Era uma teimosia a contratação de um jogador tão caro. Era o que diziam e que escreviam. Era mais a mim. Foi o que eu ouvi. E foi as opiniões que eu captei. Era a pagar em 6 anos o Darwin Núñez? Não sei, é mais. Era prestações. Mariana, é simples. Eu estava a falar de verbas realistas de mercado, mas o Benfica-Barcelona aqui na Luz não se esquece de certeza absoluta
e por isso não tenho a mínima dúvida que o grande desafio do Rui Costa para o Bravo será conseguir a maior verba garantida possível. Portanto, tentar evitar que surgisse um Liverpool desta vida, um Manchester City ou um clube desta dimensão que eventualmente pudesse dar menos à cabeça, mas com objetivos, muitas vezes são concretizáveis, mas nunca é o dinheiro garantido à cabeça. E o jogador querer assinar para esse clube. Eu acho que o Barça, com a reformulação que está a fazer para o ano, ou melhor, com vista à próxima época, que me parece já de investimento, claramente, vejo o Barcelona com muita capacidade para investir, inclusive estávamos a falar do Alan há pouco, eles também andam em reuniões com os representantes do Alan. Portanto, e mudaram o nome do estádio agora, não vai mudar? Não? Para Spotify, patrocinado pelo Spotify. Inacreditável. Sim, mas o plano de reestruturação financeira, olha, é aquilo que mostramos a semana passada. Sem o contrato do Messi já é uma ajuda. É uma ajuda para a reestruturação. Com todo o respeito pelo Messi e pelos 2 golos que leva pelo Paris Saint-Germain esta época. São as 3 equipas. Ganham em 4 anos o que as 3 equipas portuguesas têm no ano de orçamento. Portanto, e mesmo assim ainda só muito dinheiro. Mariana, a partir do momento que há Barcelona, sabe que há clubes ingleses, sabe que há clubes italianos, e trata-se de um ponta de lança, que é uma coisa que obviamente tem outra sonoridade no mercado, ponta de lança, chama logo ali mais dinheiro à equação. Golos e espetacularidade com bola também, espetacularidade, ataque. Velocidade, profundidade. Mister, espetáculo, você hoje está imparável. Com isso tudo, já acredito que o Benfica faça aquilo que os presidentes em Portugal gostam muito de fazer. Rui Costa, pelos vistos, está a aprender pela, entre aspas, cartilha para positiva, não estou a dizer isto para negativa, pela cartilha do passado recente do Benfica, que era também atirar para o valor da causa de rescisão. É isso que o Benfica tem que fazer e esperar que no próximo verão seja possível encaixar de imediato estes 80 milhões. Seria uma solução fantástica porque resolvia aquilo que dizemos à tarde das contas desta temporada e dava então um fundo de maneio incrível para o Benfica e era uma almofada muito importante para a eventualidade até de haver algum contratempo e o Benfica não conseguir entrar nas Champions da próxima época. Fernando, calou ou não os críticos também, Darwin Núñez, depois da época passada, abaixo das expectativas? Não é questão de calar ou deixar de calar, não é nada disso. O que se falou na altura, e eu fui um desses também, foi quando o Darwin Núñez chega, passado uma semana já o Barcelona dava 120 milhões. As críticas foi por aí. Não é a qualidade dele, que ele tem qualidade, tem muito a aprender, faz coisas fantásticas. Só fizeram bem esperar. Faz outras que não cabem na cabeça de ninguém, mas é um miúdo. Mas foi também questionado na altura e pelo que foi fazendo ao longo da época se valeria até os 24 milhões de euros que o Benfica Mas também é pagou. normal, o Benfica vai buscar um ponta de lança que ninguém sabia quem era. Ou a Almeria da 2ª Divisão, dá 25 milhões, quem é que não questionou? Se calhar tirando o Rui Costa e o Jorge Jesus. Até se calhar a maior parte da direção do Benfica, mas que é 25 milhões? E o Luís Vieira? Mas daí a pergunta se... Nunca ninguém pôs em causa essa qualidade. Agora, duvidar de um miúdo que vem da 2ª Divisão por 25 milhões, quem é que não duvidou? Já vamos voltar a falar sobre Darwin Núñez, mas para já voltamos a mostrar as imagens desta noite da Liga dos Campeões com a Angela Gonçalves Marques. Para o Benfica, que está agora nos quartos de final da Liga Milionária, depois de vencer o Ajax por 1-0. O jogo das decisões para o Benfica. Primeira oportunidade para o Ajax logo aos 2 minutos. O cabeceamento saiu ao lado da baliza. Aos 7 minutos, o Ajax conseguiu marcar. O suspeito do costume, Sebastian Haller, mas o golo foi anulado. Havia fora de jogo no início da jogada. Seguiu-se outra oportunidade para o Ajax. Desta vez, o cabeceamento de Timber voltou a não ter a direção correta. Já o remate de Antony, pouco depois, foi na direção da baliza, mas Odisseia estava atento e defendeu o remate, tal como fez na oportunidade seguinte de Gravenberg. Remate com boa defesa do guarda-redes grego. No final da primeira parte, lança arrepiante com Otamendi. O central do Benfica chocou com Timber e com o guarda-redes do Ajax. Ficou em dificuldades, mas recuperou para o resto do encontro. Ao intervalo, Rui Costa desceu as bancadas e foi ao balneário dar força aos jogadores do Benfica e, pelos vistos, deu o resultado. Na segunda parte, o Benfica chegou à vantagem. Um golo que colocava o Clube da Luz nos quartos de final da Liga dos Campeões. Darwin foi o autor do cabeceamento. Para elas, está nos quartos de final o Benfica. Hoje ficaram fechadas as 8 equipas com os 2 jogos. Benfica, Bayern, Liverpool, Manchester City, Atlético Madrid, Real Madrid, Villarreal e Chelsea. São estas as últimas equipas em prova na Liga dos Campeões. O
Benfica está de volta a casa depois de ter garantido a passagem aos quartos de final da Champions. A CMTV acompanhou todos os momentos do dia da comitiva liderada por Rui Costa. O presidente do Benfica foi um dos primeiros a sair do hotel onde a comitiva benfiquista ficou instalada na deslocação a Amsterdão. Foi num ambiente de tranquilidade que os jogadores, a equipa técnica e a restante comitiva do Benfica saíram do hotel ao início do dia, depois da vitória de ontem sobre o Ajax. Do hotel, o Benfica seguiu de autocarro até ao aeroporto de Amsterdão. Os enviados especiais da CMTV acompanharam também esse momento da chegada da equipa de Nelson Veríssimo ao aeroporto. A comitiva benfiquista com o rosto de Darwin Núñez, o autor do golo da vitória do Benfica sobre o Ajax. A Mota CMTV acompanhou depois todo o percurso da comitiva benfiquista, desde a base aérea militar de Figo Maduro até ao centro de estágios do Seixal. Também no Seixal estavam à espera alguns adeptos, à espera do Benfica. Este é o momento da chegada dos dois autocarros. Também aqui os adeptos aplaudiram a equipa pela passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, depois da vitória de ontem em Amsterdão sobre o Ajax. 1-0 foi o resultado, depois do empate a 2 golos no Estádio da Luz. Receberam desta forma, no centro de estágios do Seixal, os adeptos, a equipa de Nelson Veríssimo. Pouco depois, os jogadores saíram de carro do centro de estágios do Seixal. Darwin Núñez foi o mais aplaudido pelos adeptos. O Benfica vai agora começar a preparar o regresso ao campeonato. Joga no próximo domingo, frente ao Estoril, no Estádio da Luz. Já vamos voltar ao Benfica, mas para já avançamos com um caso polémico a envolver o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto. Está impedido por um dispositivo eletrónico de contactar com a ex-companheira. Francisco Marques foi detido por violência doméstica ao final da manhã de ontem. Hoje, o dirigente portista conheceu as medidas de coação aplicadas pelo juiz de instrução. Está agora impedido de se aproximar da ex-mulher, a quem foi dado um botão de pânico como forma de proteção. Nas redes sociais, Francisco Marques confirma que foi ouvido devido a uma queixa de violência doméstica, garante que não é acusado de quaisquer agressões físicas, garante ainda que não tem qualquer pulseira eletrónica. Diamantino, achas que faz sentido que Francisco Marques continue, como pelos vistos continua, a exercer funções como diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto depois do que aconteceu ontem? Bem, se o Futebol Clube do Porto se achar... Se o Futebol Clube do Porto se achar prejudicado reputacionalmente com aquilo que normalmente vai aparecendo deste senhor, e um senhor que é tão leste a incentivar o ódio sobre outras pessoas quando se faz comentários mais simples possível num programa de televisão, e incentiva o ódio nas redes sociais contra pessoas, contra clubes, que têm um passado, parece-me que não é a primeira vez que é condenado por outro tipo de situações. Parece-me que numa empresa também qualquer já foi condenado por isso, até se tornou insolvente. Agora tem este, que é uma coisa pessoal, é verdade, mas eu aqui também sigo aquilo, dentro do pouco sei, aquilo que eu vi hoje do Vítor Pinto e da Tânia Laranja. É um crime público. Que é um crime público, portanto... A questão da violência doméstica. Claro. A insolvência teve a ver com investimentos que foram feitos. Sim, não, estou a dizer que é uma pessoa que já tem sido condenada... a fazer os pagamentos através de parte do salário várias vezes, mas que é muito lesta a incentivar o ódio sobre os outros, sobre as coisas mais simples, que se comenta aqui nos nossos programas, por exemplo. E, portanto, não é alguém com credibilidade... não aparenta ter credibilidade para ocupar um cargo tão importante, na minha opinião, no Futebol Clube do Porto. Mas isso só ao Futebol Clube do Porto é que compete julgar se aquilo que este senhor vai fazendo, se não prejudica a imagem do clube. Vítor, como é que o Futebol Clube do Porto recebeu esta notícia e como é que decidiu que hoje Francisco Marques ia voltar a exercer as funções, porque disseste também durante o mercado que tinha acontecido isso? Sim, eu queria, frisando aquilo que já tinha dito à tarde, choca-me sobretudo que vai haver uma filha que vai ficar sem poder ver o pai até esta situação se resolver, que há uma família, independentemente de ser ex-mulher... A vítima aqui claro, é a ex-mulher. É a ex-mulher que é a vítima desta situação, que tem que ser protegida a todo custo, por muito que o Francisco J. Marques ou pessoas que o conhecem entendam que o Francisco J. Marques não é culpado ou não faria as coisas que possa estar a ser... ou sobre as quais podem estar a levantar-se dúvidas na Justiça. Eu acho que aqui o excesso de zelo, e já disse à tarde, é o ideal. Temos que proteger as vítimas. Qualquer possibilidade que haja de alguém poder
num momento, porque muita da violência doméstica é assim que funciona, Mariana, em momentos em que se perde a lucidez e eventualmente algumas coisas são ditas que não deviam ter sido, a possibilidade de essas palavras passarem aos atos é suficiente para que as autoridades sejam rigorosas, duras, céleres e inflexíveis. E neste caso foi isso que aconteceu. A agressão psicológica como a agressão física, num caso de violência doméstica. E por isso as autoridades agiram em defesa da vítima em primeiro lugar, porque isto aqui não há questões clubísticas. Às vezes ouvimos comentar esta questão de Francisco Marques, o Diamantino também já foi criticado pelo Francisco Marques, mas às vezes parece que estamos aqui numa questão clubística. O Francisco é diretor do Futebol Clube do Porto e normalmente pronuncia-se em defesa do Porto, há um caso de violência doméstica, é soltar os cães para cima dele. E a única coisa que eu digo em relação a isso é, em primeiro lugar, esta atitude foi tomada pelas autoridades em defesa da vítima. Fosse o Francisco Marques ou fosse quem fosse. E isso eu subscrevo a 1000% e acho que é assim que deve acontecer, porque, Mariana, nós trabalhamos na CMTV, eu sou o subdiretor do Record, mas coordenador norte da CMTV, e trabalhamos diariamente com denúncias de violência doméstica, casos de violência doméstica, pessoas que se queixam, pedem a nossa ajuda diariamente. E só quem vive por dentro deste drama diariamente é que percebe como, porque não é só depois quando aparece na capa de Correio da Manhã mais um crime e dizer que afinal por ano acontecem 50 ou 60 ou 70 mortes relacionadas com violência doméstica. É prevenir a montante. Essa é a chave das autoridades. E neste caso não está em causa o Francisco Marques ser diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, está em causa a proteção à vítima, foi feita e muito bem. A partir daí, Mariana, existe a presunção de inocência. E da parte do Futebol Clube do Porto não vai ser demitido Francisco Marques, neste momento não tem nenhum processo disciplinar. Aquilo que foi explicado internamente pelas informações que tenho é que esta detenção resultou de palavras que Francisco Marques terá dito que foram entendidas como ameaça. Haverá até uma gravação do Francisco Marques. Hoje em dia sabemos que os telemóveis e com as mensagens de voz provavelmente poderá ter a ver com isso. E ao haver suspeita de que poderia haver uma ameaça, as autoridades têm que agir na hora, não podem estar à espera que aconteça uma desgraça, seja porque o Francisco Marques podemos pensar que não faria isso, mas se calhar é o que toda a gente pensa quando conhece as pessoas. Mesmo na CMTV, quando vamos a qualquer sítio onde acontece um crime, a reação mais normal das pessoas é não, olha, nunca imaginei que fosse capaz de fazer isso. Portanto, aqui proteção da vítima em primeiro lugar. No caso do Futebol Clube do Porto, é entendido que havendo presunção de inocência, não vai haver nenhum procedimento ao Francisco Marques. Hoje de manhã apresentou-se um Estado de Dragão para trabalhar como habitualmente. Ficaremos para ver, Mariana, mais à frente. Entretanto, Francisco Marques pediu autorização e pronunciou-se nas redes sociais sobre o seu caso. Veremos mais à frente se, com a continuação deste processo, poderá eventualmente, porque Francisco está castigado até ao fim da época. Lembras-te que chegámos a dizer aqui, que eu até comentei num tom mais aligeirado, que se calhar o Francisco Marques tinha acabado a época. Porque com o castigo que lhe tinha sido aplicado, provavelmente até ao fim do ano não estaria em condições de comentar futebol. Se pronuncia também naquela conta Porto Exato. Média. Porto Média é usada ciclicamente quando são questões relativas a futebol. No outro dia do aeroporto foi uma questão à parte. Portanto, eventualmente, no final da época, ou no isto independentemente de ser do foro pessoal, o Francisco Marques é uma personalidade pública e representa o Futebol Clube do Porto. Também está em causa e há uma grande preocupação, mesmo de adeptos do Futebol Clube do Porto, por muita boa vontade que Francisco tenha, a partir de agora, se já levava todos os dias com a roda de insolvente, sempre que tentava sair em defesa do Futebol Clube do Porto, muito provavelmente, quando no futuro ele tiver novamente que pronunciar-se, e sabemos que os diretores de comunicação em Portugal, quando falam, muito raramente é para enaltecer alguém, é sempre para atacar e criticar. E, portanto, o Francisco J. Marques continuar a ser o ponta de lança da comunicação do Futebol Clube do Porto, expondo-se em críticas aos adversários, estando numa situação em que facilmente vai ser usada contra ele esta crítica ou esta acusação, que ele não tem uma acusação formal ainda, não sei, temos que ver como é que está o processo. Mas, de qualquer forma, tendo esta situação que lhe vai ser sempre atirada à cara, vamos ver até como é que o próprio Francisco Marques vai reagir a isto. Mas são situações para ver mais à frente, porque por agora ele já estava castigado, portanto já estaria em silêncio durante... Acho que será mesmo até ao final da época. Otávio, é ou não este também um problema do Futebol Clube do Porto, a partir do momento em que estamos a falar de um porta-voz do Porto? Nunca é bom este tipo de situações, muito mais, quando nós sabemos que começa a ser quase, não diremos, quase a aceitar isso como do tipo de pressão e sobre as mulheres, qualquer dia começa a ser normal e natural. Isso é grave. Mas quero dizer aqui ao Vítor que
aquilo que aconteceu, ou a celeridade que aconteceu em relação, talvez por ser um homem público, não acontece noutros casos. Basta acompanhar o Correio da Manhã e perceber quantos casos existem. Diário. Podes acabar? Podes acabar? Mas está a falar de violência doméstica? Não, estou. É que violência doméstica é um crime se alguém apresenta uma gravação ou uma suspeita ou supostamente diz que é uma ameaça. E neste caso é uma senhora. Não é preciso ficar a queixa de ninguém. É um crime público. Não é Mas se as autoridades não atuam imediatamente, o crime pode acontecer passado uma hora, passado 6 horas. Você chega lá, basta acompanhar o Correio da Manhã para se verificar que algumas dessas situações têm acontecido por existir uma tardia ação das autoridades. Isto é isso que eu queria chegar. Portanto, em defesa da vítima, muito bem. O direito Isto está também relacionado com os indícios, não é? Sim. Presumível inocência. Acontece a detenção porque há indícios que justificam a detenção. Mariana, mas às vezes acham que não há indícios e depois é consumado o crime. Basta acompanhar. Eu acompanho perfeitamente. Neste caso é que foi feito o correto, neste caso, não é? Este é o correto. Este é o correto. Agora, não quero, se calhar, entender ou perceber que foi por ser uma figura pública que se encontra para servir de exemplo. Não, acho que deve ser com todos assim. Perante qualquer situação igual, suspeitas, queixas, em defesa das vítimas, deve ser feita. Para acabar com esta situação que é degradante para uma sociedade, que é efetivamente o exercer ações de extrema violência perante as mulheres. Portanto, isto é condenável, é inaceitável, é intolerável, naturalmente com todo o direito, em termos gerais, aquilo que espero é que efetivamente o Sousa Marques, que eu não conheço, o Francisco, que eu não conheço, nunca falei com ele, que efetivamente seja capaz e isto não seja nada. Agora, não sou eu, quem sou eu, vamos esperar... Mas perguntava se este é ou não também um problema do Porto. É um problema do Porto em termos de imagem, é um problema do Porto. É um problema do Porto. É um problema que mexe com a sensibilidade de cada um de nós, mexe com a sensibilidade daqueles que censuram isto e, naturalmente, que, tendo ele, como o Vítor disse muito bem, pertencer a um clube de futebol, ser uma das figuras que efetivamente tem dado a cara em defesa, às vezes, de coisas que não têm defesa. Naturalmente que será sempre, em termos objetivos, um alvo. E isso vai-se ver nas redes sociais, vai-se ver em todo lado. Surpreende, Fernando, que o Porto não tenha tomado outra posição em relação a esta situação, ou não? Mas, a ver, tenho uma dificuldade tremenda em falar deste tipo de situações. E como isto diz, é feio, horrível, mas é a vida pessoal das pessoas. Cada um faz o que tem que fazer, apesar de ser... Não pode fazer nada que tenha apesar de ser condenável. Com violência claramente, doméstica. Isso aí. E é feio. Agora, o Futebol Clube do Porto, aí concordo com o que me diz. A imagem, Francisco Jota Marques também é a imagem do Porto. Imagem, entre aspas. É a figura do Porto também. É lógico que não fica bem. E eu conheço muita gente e tenho a certeza, basta... Eu não ligo, o Vítor é que é mais disso. Das redes sociais eu não ligo. Patavina. Mas não tenho redes sociais, atenção. Tem que ele grita à mulher ou quer que seja. Atenção. Não fica nesse aspecto, porque ele é um funcionário do Futebol Clube do Porto. Ao dizeres que ele é uma cara do Futebol Clube do Porto. E é, claro. Mas olha lá, mas o Porto não tem culpa. O Porto só pode tomar ou deixa passar, ou toma uma posição e manda Francisco Jota Marques embora. É duas situações. Isso é quando muitas vezes em Portugal não é muito comum, mas em muitos países evoluídos, quando alguém de um governo está sob a tutela de um ministro qualquer, faz alguma coisa, é o ministro que se demite. Portanto, pois, mas aqui não é o caso. Isto não carga eleito. Mas é uma cara, é uma figura pública. Achas que devia tomar esse passo, Francisco Marques? Achas que devia dar esse passo? Eu acho que os casos são tantos já e começam-se a amontoar que o Futebol Clube do Porto não sai ileso disto. O Fernando, eu não sei, mas Fernando, para estar a dizer que há muitos esportistas que já não estão de acordo com o comportamento deste senhor. Acho que o mais lógico para a grandeza de um clube como o Futebol Clube do Porto era não ter alguém que, semana sim, semana não, suja um pouco aquilo que é a grandeza do clube. Deixa-me só dizer uma coisa que é importante, o Fernando referiu-se a isso de passagem, que é, eu não tenho conhecimento pleno do processo, portanto dou alguma margem, mas pelo que tenho conhecimento, neste caso específico, não estava em causa agressões físicas.
Está em causa Mas palavras. boca. Eu não queria usar este termo porque vai já ser associado aos e-mails, mas aquilo se calhar havia crime psicológico, se calhar ainda é pior que o crime físico. Era isso que ia dizer. Violência Mas psicológica é a violência expressão bater na mulher é o que se utiliza sempre, entre aspas. É lamentável, mas utiliza-se com Não muita sabe quanto tempo é facilidade. que isto durou. Até pode às vezes Não ser deixa mais de ser uma grave. agressão Não estou a pôr isso em causa. psicológica. Claro. Sim. E neste É uma caso eu não ia agressão usar mesmo. esse termo, Mariana, porque vai ser associado aos e-mails. Mas creio que aquilo que terá sido explicado ao juiz é que a gravação que foi apresentada é truncada, ou seja, foi uma gravação onde tirada um segmento onde as palavras que foram ditas por Francisco foram entendidas como uma ameaça. Agora, já sabes que, ou melhor, já sabemos todos nestas situações, e entre casais às vezes é complicado, há palavras ditas dos dois lados. E creio que é isso que terá sido explicado, por isso é que Francisco Marques, a partir de agora, sabendo que não se pode aproximar da sua ex-mulher, mas também não pode ver a filha, vai ter que esperar o tempo que demorar até o nome. E ele está confiante que será ilibado, provavelmente a ex-mulher pretende que, porque se sente que foi ameaçada, quer que seja responsabilizado o Francisco. Portanto, a partir daí, o tempo que demorar, eu já dei o caso do Rui Nereu, que demorou 2 anos a ser ilibado, Mas isto foi provavelmente agora. haverá recursos. Foi agora. Foi ontem Sim, decidido ao final acho da que já manhã vem de de ontem. janeiro. Que isso é a partir de janeiro e agora é que... Havia 2 queixas ok. de violência doméstica. E postas pela o ex-mulher processo Mas não havia do uma com a diretor sogra de também. comunicação Eu vi qualquer coisa com a do Porto. sogra também, não foi? Com a sogra? Eu vi qualquer coisa. Pelo menos foi o que eu me apercebi. Não temos essa informação. Eu ouvi qualquer coisa hoje na net por causa disso. Se tiveste a ver Al Jazeera... Não é isso também, por causa disso, de umas bocas também. Só por aí. Não Se temos vou essa cometer algum Com a erro... sogra não tem. temos Mas eu ouvi qualquer essa coisa informação. Mas ajuda-nos a explicar, a perceber também, Vítor, esta não reação do Porto, porque é uma não reação. De repente o Porto nem sequer não podia publicamente condenar tudo o que é violência doméstica, mas colocar-se ao lado de Francisco Marques não o faz. Também não se coloca contra Francisco Marques, não acha que é uma situação suficientemente grave para o demitir. E fica aqui no meio. Consegue-nos explicar o porquê? Sim, porque Francisco J. Marques é um elemento que está há vários anos na estrutura de Foco do Porto. Muitas das situações, por exemplo, o Diamantino apontou-as, algumas delas, o Fernando também, situações polémicas, são situações polémicas que emanaram daquilo que era entendido como uma defesa de Foco do Porto. Inclusivamente, Francisco J. Marques ainda está em tribunal pelo caso dos e-mails. Vitor, desculpa lá, Eu sei. As únicas que falei foi em relação Claro, mas isso... introjustícia Ó, Diamantino, qualquer mas coisa em pode que ele ser foi entendido. condenado e tornou-se insolvente Em termos até por causa gerais, disso. E é isto agora, não em conheço termos mais gerais, nenhum. Não é conheço- muito difícil que não algum conheço de mais nós nenhum. os 5, com a Mariana incluída, concordemos com as linhas que são seguidas pelas direções de comunicação, oficiais e oficiosas. Claro. Porque há coisas que são publicadas em contas oficiais e todos nós sabemos quais são os sites e páginas e pessoas que publicam coisas nas redes sociais a mando dos clubes quando querem atacar pessoas individualmente. Portanto, não somos ingênuos. Agora, a partir daí, muitas das situações que são tidas como polémicas foram entendidas internamente ou foram ordenadas internamente, porque o mesmo Francisco J. Marques, acima dele, integra a Foco do Porto Média, mas acima dele existem responsáveis. Então o Porto sente-se em dívida para com este diretor de comunicação, é isso? Eu creio é que o trabalho que Francisco J. Marques fez estes anos todos é valorizado. Não há, por isso é que quando há situações como a do Putin, pura e simplesmente estar a admitir o Francisco Marques por um erro, isso não iria acontecer. E este caso é um caso que causa evidente incómodo, pelo tipo serão acusações, não sei se formalmente é acusação, mas pelo tipo de crimes que estão aqui em causa. Mas, dada a presunção de inocência, dada a possibilidade, em primeiro lugar, as próprias garantias que Francisco Marques terá dado de que vai lutar para o seu nome ser reposto, eu acho que ele disse qualquer coisa disso nas redes sociais, considera que está inocente e que vai lutar para clarificar o seu nome. Portanto, numa situação destas, muito difícil, face às explicações que foram dadas, quer internamente, quer nas redes sociais, seria difícil, não havendo uma condenação, estar a demitir um funcionário, até inclusivamente, creio que poderia dar bases para o funcionário, para contra a entidade patronal, Mais tarde. Podia até nem se demitir fosse ou não ilibado. ser demitido nesta altura. Mas quando se fala em tanta Ó, transparência em Diamantino, tantos lados... deixa-me só dizer-te uma coisa, porque já disseste isso várias vezes. O mínimo que se dirigente podia fazer era eleito- suspender. Ó, Diamantino, Suspendia. mas tu estás a falar de Francisco Marques Até- como se fosse um dirigente eleito, um vice-presidente. Ele é funcionário do Porto, ele tem o nome de diretor de comunicação. Não pode no ser título. suspenso? Não se trata disso. Não é um dirigente eleito que suspende o cargo.
E ele é remunerado, ele trabalha no Futebol do Porto, não tem outra ocupação e é o único salário que recebe. Portanto, está no funcionário do Porto a suspender o cargo e não recebe salário. Até lá por ter o único salário que recebe é ali, pode dizer o que quiser e pode fazer o que quiser. Não, outra vez. As últimas semanas andamos mais calma, eu não disse isso. Eu só estou a dizer ele é funcionário do Futebol do Porto, não é mesmo enquadramento que um administrador da SAD ou um vice-presidente suspender o cargo, é só isso. Acho que não é um dirigente eleito. Ele até podia não autossuspender-se nesta altura nem demitir-se. Até se provar que realmente ele tem direito a essa mas deixar de ser diretor de comunicação, mas ser funcionário da área de comunicação sem exercer o cargo. O Porto tomar uma posição mais transparente e mais clean, em português, mais limpa, para a imagem do clube em relação a um funcionário que repetidamente está envolvido em casos... Mas a maioria dos casos... bom para a imagem do clube. A maioria dos casos é tomar a palavra em nome do Futebol Clube do Porto. E se ele toma a palavra em nome do Futebol Clube do Porto é porque alguém sanciona isso. Nós discordamos. E eu também discordo muitas vezes. Mas é porque alguém lhe dá indicação, porque ele não é dirigente eleito, é funcionário do clube, funcionário da SAD, perdão. Estou a falar de uma pessoa... Toma posição é porque alguém lhe dá indicação para isso. Estou a falar de uma pessoa também que está insolvente. Ninguém tem nada a ver com a vida pessoal da pessoa. Mas que está já disseste outra vez, está insolvente e não tens nada a ver com a vida pessoal. Não, estou a falar em relação ao clube. Eu estou a falar em relação àquilo que é o clube. Estou a falar é aquilo. Uma pessoa que dá estas merdas... nunca ter essa infelicidade. Mas isso insolvente não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Aquilo que eu estou a dizer é que o clube pode tomar uma posição mais transparente em relação a uma pessoa que parece que desgasta um pouco a boa imagem que o clube tem. É só isso. Acho eu, mas se entendem que não... O caso inevitavelmente mais grave é o mais grave. Sim, é o caso mais grave. Isso concordo. Achas que o Porto devia dizer alguma coisa neste momento ou não, Fernando? Manteve-se também em silêncio quando aconteceu a questão da publicação, que está longe de ter a gravidade desta situação. Estamos a falar de uma detenção e por um crime com o peso que tem a violência doméstica. Embora não haja qualquer condenação, pelo menos uma reação da parte do Porto, achas que não é justificável? Tem que haver provas, tem que se provar... Mas o Porto nem defende, nem se coloca ao lado de Francisco Marques, isso publicamente, pelo menos, com palavras, nem o contrário. Mariana, mas eu não... Apenas mantém-no no cargo como se nada tivesse acontecido. Quando foi o Zimeiro, Francisco Camargo foi condenado, e o outro rapaz, a 2 milhões e qualquer coisa. O Porto não mencionou nada, não disse nada. Foi esta do Petit, o Porto não tem tomado posição nenhuma em relação ao Francisco J. Marques. Nenhuma, zero. Não me recordo, portanto, e acho eu, e vai continuar na mesma. Se isto tomar outro caminho, se ele for condenado, aí acredito que o Futebol do Porto também era melhor. Também era melhor, não é? Mariana, é acusado de bater uma pessoa. Há provas disso. É uma situação que mexe com a opinião pública. Mexe com... Independentemente de ser só da pulseira ou o alarme, ser só uma decisão de defesa da vítima. Mas não deixa de dúvida nenhuma que mexe com o problema. E quem não gosta do Porto fala faz dessa questão do botão de pânico. Hoje a jornalista Tânia Laranjo, que foi quem deu esta notícia para o Correio da Manhã, deu-nos também novas informações e explicou o que está em causa precisamente com o botão de pânico que foi entregue à ex-mulher de Francisco Marques. O que é conhecido como pulseira eletrónica é, de facto, a proibição de ausência da habitação. É a prisão domiciliária, de alguma forma, que agora é sempre coadjuvada com a pulseira eletrónica. Ou seja, fica sem prisão domiciliária e é aplicada uma pulseira eletrónica para determinar que essa prisão domiciliária não é violada, ou seja, que a pessoa não sai de casa. Há depois outra medida de coação, que é, na mesma, uma pulseira eletrónica, é idêntica, é colocada igualmente no tornozelo e serve para quê? Serve para evitar que um agressor ou um alegado agressor se aproxime da sua vítima. A sua vítima, por sua vez, tem um botão de pânico que pode acionar. Caso essa pessoa se aproxime, essa pessoa que tem a pulseira, o botão de pânico alerta a proximidade. E então, avisando as autoridades, poderá ser alterada a medida de coação. Todo este sistema é controlado pelo Instituto de Reinserção Social, que determina exatamente esta aproximação irregular. Imaginemos, se é determinado que o raio é de 300 metros, se o raio for ultrapassado, Francisco J. Marques se aproximar da casa da ex-companheira a menos de 300 metros, o botão de pânico aciona, ela chamará imediatamente as autoridades por um lado, o Instituto de Reinserção Social por outro, fica com esse registro que pode determinar a aplicação de medidas de coação mais graves.
Otávio, era também sobre esta questão que estava a falar, a Tânia explicou, porque houve uma reação oficial da parte de Francisco Marques, autorizada, como o Vítor explicou aqui, autorizada por parte do Porto, em que disse que não tinha uma pulseira eletrónica, mas aqui a questão é que a pulseira eletrónica existe, mas não na forma da prisão domiciliária, sim para impedir o contacto de Francisco Marques com a vítima, que tem também o tal botão de pânico. Olhando para tudo o que está aqui em causa, este caso é ou não suficientemente grave para haver uma tomada de posição da parte do Porto, sendo que o Otávio já disse que acha que sim, que é um problema do Porto, não é? Mariana, obviamente que a oportunidade de se defender publicamente. Sousa Marques não, é José Marques, é Francisco José Marques. José Marques, a oportunidade dele se defender publicamente. Ele fez-lo. Agora dependerá também como é que nós entendemos ou como a leitura que nós fazemos desta coisa. Agora, que é uma situação que leva a uma decisão destas, é que eventualmente vai dar a oportunidade que seja falado. Eu não morro de amores, pois já lhe disse, pelos diretores de comunicação. Não morro, acho que não vieram adiantar nada ao futebol. Antes, pelo contrário. Mas isto é uma situação que, quer queiramos, quer não, vai ter os seus capítulos seguintes, e eu penso que aquilo que devia fazer era ele demitir-se. Ele demitir-se. Ainda vamos voltar a este compasso de espera. tema, para já mantém-se em funções. Este vai ser um tema também em destaque ainda esta noite aqui na CMTV, porque hoje há também a especial desporto. Para já avançamos nesta Liga de Ouro. Como prometido, vamos também voltar ao Benfica. Nelson Veríssimo realça que o Benfica trabalhou muito para conseguir a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. O técnico diz estar satisfeito pelo facto de o Benfica estar nas 8 melhores equipas da Europa. Garante que a equipa sempre acreditou, desde o primeiro momento, que ia dividir o jogo com o Ajax. Explica que o Benfica reconheceu a qualidade do adversário e encontrou a melhor estratégia. Considera que a equipa portuguesa sofreu o que foi preciso sofrer para passar a eliminatória. Nelson Veríssimo pede ainda aos adeptos para demonstrarem o mesmo apoio na recepção ao Estoril. Diz mesmo que o Benfica vai a tribunal no próximo domingo. Neste momento, Nelson Veríssimo Diamantino será um treinador a prazo no Benfica até ao final desta época. Achas que é justo que assim seja depois desta passagem aos quartos de final? Não faço a mínima ideia do qual é o pensamento e o que é que as pessoas pretendem em relação ao futuro dos treinadores ou do treinador do Benfica. Aquilo que se vê, e realmente se vê, é que com algum tempo de trabalho a equipa vai mostrando alguns pormenores que vai dando para fazer às vezes este tipo de resultados. E repito aquilo que ele disse há pouco, agora isto é preciso ter continuidade, não é? Jogamos na Liga dos Campeões, até damos um pouco mais do que normalmente se dá no Campeonato Português, e depois volta-se outra vez ao mesmo. E, portanto, ele, quando considera o tribunal, não será o tribunal da luz do terceiro anel ou coisa assim, mas o tribunal em que vai ver, em que vai julgar a equipa por aquilo que fez este jogo, se realmente vai ter continuidade ou não. Vamos esperar. Agora, parece-me a mim que a direção do Benfica tem que olhar para o treinador e quando nós falamos em resultados, se, por exemplo, esta equipa chegou agora aos quartos de final, que não se esperava contra uma equipa que tinha feito o que tinha feito com o Sporting. Que antes do primeiro jogo com o Benfica, falámos aqui várias vezes, com algum receio, é verdade, uma equipa que tinha 30 golos marcados em 10 jogos e um golo sofrido. Vir jogar contra o Benfica, muito frágil, na altura em que jogou aqui no Estádio da Luz, temia-se o pior em relação ao Benfica, em relação à eliminatória. O certo é que o Benfica, com 2 jogos é verdade que não foi 2 jogos de grande qualidade, mas o empenho que os jogadores tiveram nos jogos, este jogo, onde já teve também, e não sei se li no Record, se noutro jornal qualquer, que teve o dedo do treinador, é verdade, aquelas substituições deram resultado, na minha opinião e na opinião de muita gente que percebe de futebol, disse que o Meité foi o jogador que estabilizou o jogo, mediante uma estratégia também bem montada, onde me pareceu, ao contrário do que nós normalmente vimos no Benfica. Mas neste caso de Meité, a opção, Nelson Veríssimo diz que foi por questões físicas. Sim, está bem, mas foi ele que estabilizou o jogo. Ele podia ter optado por outro jogador e optou pelo Meité. Obviamente, e explicou que dentro das soluções que tinha... Agora, houve nuances neste jogo que me pareceram a mim, não sei se posso estar enganado, só se o Veríssimo me explicasse, é que também o Fernando há pouco também tentou essa nuance do jogo de ontem, foi, e também não era muito fácil subirem, mas que ele tentou fechar muito os corredores laterais quando era o perigo. Não foi muito bem conseguido muitas vezes,
também não houve muitas oportunidades de gol, mas os laterais quase que não se viram neste jogo, ficaram sempre uma linha de 4, mais Weigl, mais 1 ou 2 jogadores que ajudavam, Gonçalo Ramos, por exemplo, que ajudava como terceiro médio, foi como se costuma dizer, um humor de trabalho também. E a estratégia, quando se ganha, é sempre boa, dá sempre resultado. E, portanto, foi o que aconteceu. Acho que o Veríssimo está no bom caminho. Fez aquilo em 2 meses, que é pôr o Benfica nos quartos de final, que em muitos anos não acontecia. Houve treinadores que só fizeram isso uma vez, em muitos anos, enquanto treinaram. E, portanto, está no bom caminho. Agora, se a direção vai optar depois, se houver bons resultados, mais... Por exemplo, se por acaso acontecesse, que no futebol pode acontecer, não acredito muito, chegar ao segundo lugar, ter entrada direta na Liga dos Campeões, não faço a mínima ideia. O que sabemos neste momento, Fernando, Rui Costa já estará à procura de um novo treinador para a próxima época. Justificava-se agora voltar atrás em relação a Nelson Veríssimo por causa da campanha na Liga dos Campeões, ou não? Por isso o rapaz tiver a sorte de ganhar a Liga dos Campeões. É verdade. Sim mesmo, Fernando. Mas se ele tiver a sorte de ganhar, como é que isso vai ser? Ninguém acredita. Ter essa ambição. Aquelas pessoas que rodeiam, ninguém acredita. É difícil, é quase impossível. Não! Como é que depois descalça essa... O Veríssimo foi inteligente numa coisa. E às vezes eu venho com o Tininho e falamos nisto. Pai, não quer que levem a mal o que eu vou dizer. O Benfica jogou no Ajax, como muitas equipas jogam com o Benfica, Sporting e o Porto, equipa pequena. Equipa pequena, mas que teve resultado. Fechadinho, bola na frente e pode ser que aconteça alguma coisa. Fernando, e o facto. Mas isto não é com maldade. Não é com maldade, atenção. O que isso me diz é que o Benfica reconheceu a qualidade do adversário e montou a qualidade e ali fechado. A única possibilidade de ter bons resultados, muitas vezes, contra este tipo de equipas, e infelizmente para o futebol português, e nós vimos o Porto jogar com o Manchester, vimos o Sporting jogar com o Manchester. E se não for desta maneira, raramente se consegue bons resultados. Porque é ali se vai fechadinho, jogar olhos nos olhos com estas equipas. É perigoso se o Benfica acontece ontem. O que aconteceu ao Benfica com o Bayern, o que aconteceu ao Sporting, o que aconteceu ao Porto. Repara, eu ontem disse uma coisa que parece ser fundamental. Está muito... este Ajax não é o mesmo que jogou com o Sporting. O Ajax é o mesmo. O Sporting foi infelicidade. Eu fui ver esse jogo. Não jogar com o Ajax. Não. Não, eu estava a chegar eu estava a chegar para o meu lugar. Estava a chegar para o meu lugar. Para a minha já estava a perder 2-0. Dos golos. E depois, o Coates, não, jogou o Coates. Não jogou o Coates. O Gonçalo Inácio, a bola bateu na coxa e foi para a baliza. O Mateus Reis ia cortar a bola, descorregou. Depois invalidaram o gol ao Paulinho. Aquilo correu tudo mal. A inexperiência. E o Sporting teve essa infelicidade. Pois se o Sporting, se calhar, que o Sporting a partir de uma certa altura, com o Ajax, também criou ocasiões. Criou perigo. E teve muitas vezes por cima do jogo. Agora, não teve, foi... não parece... Desculpa, não teve, foi... Não pensou, foi dessa maneira. Tudo ali fechadinho, vai ao autocarro, vai não sei do quê. E ao comando técnico do Benfica é seguir um curto intervalo nesta Liga de Ouro. Até já. O Benfica garantiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Agora prepara o regresso ao campeonato. Joga já no próximo domingo a equipa de Nelson Veríssimo frente ao Estoril. Otávio, no início do nosso programa, o Fernando, assim, rapidamente já disse, espero, do ponto de vista do Sporting, que agora não apareça um novo Benfica no campeonato. Creio que foi isso que disseste no início do programa. Não deu o clique. Que não deu o clique. Mantenha o clique no campeonato. Mantenha o clique no campeonato. Acha que existe essa possibilidade, Otávio? Mariana, a narrativa é um bocado complicada, porque já estavam à espera do clique, contavam 4 pontos de atraso. Agora estão com 12 é que querem o clique. Qual clique? Este jogo o clique? Clique de quê? Já tinha nomeado o PSV. Acho que o Sporting, o Fernando, neste caso, estava a falar sobre a questão do segundo lugar, não é? O Benfica.